Nós, há um tempo atrás, talvez uns 2 anos, trouxemos aqui um estudo sobre o dia do Senhor, sobre o domingo. E Deus colocou no meu coração de trazer essa palavra com algumas inclusões, não minhas, mas dele. Ao final da palavra, eu queria que cada irmão tivesse compreendido exatamente o sentido. Há aqueles que observam o domingo como uma idolatria, há aqueles que observam o domingo como um dia qualquer, mas hoje nós vamos entender algo que nós não demos muita ênfase da primeira vez, mas que é de uma importância sobrenatural. Aliás, faz toda a diferença. Eu não vou ler um texto só vou ler um versículo aqui em Apocalipse, para depois nós continuarmos, prosseguirmos. Diferentemente de uma pregação, eu fiz umas anotações que eu vou precisar de ler. Não é muito o meu estilo. Quanto mais anotações eu tenho, mais eu me perco. Eu não consigo. Há pessoas que conseguem ir certinho com o que está no Data Show. Eu fiz algumas coisas ali, só para os irmãos lerem o original, que está aqui, eu falo aí, você escrevendo, você vê que 1 ou 2 letras muda muita coisa. Então, eu queria que essa palavra de hoje funcionasse assim, como se nós tivéssemos um estudo de escola dominical na classe. Obviamente, não será possível que os irmãos façam apartes e perguntem, porque nós não estamos aparelhados para isso. A sua pergunta não aparecerá no vídeo, porque o som está ligado direto na mesa, então teria que ser microfonado todas as perguntas. Marcelo já mostrou lá, não estraga a minha palavra, Marcelo. Falou, temos um microfone. Não será possível, porque primeiro passaremos do tempo. Podemos até, quem sabe, se houver um interesse, trazer isso num estudo de classe dominical, escola, classe única, aí já é outra coisa, aí só faríamos aquilo. Mas hoje, por ser um domingo primeiro do mês, nós temos a programação um pouco alterada, é assim que acontece todos os meses. Primeiro de tudo, eu quero que você curve a sua cabeça agora, feche os seus olhos e com fé. Se você tiver interesse de entender, você peça ao Senhor sabedoria agora. Porque a palavra revelada, irmãos, sem a sabedoria de Deus nós não vamos entender. Pai, em nome de Jesus, só o Senhor pode fazer isso. Nos revelar, tirar de nós todo o empecilho, tirar de nós toda a ideia pré-concebida. Senhor, a palavra de Deus, a Tua palavra, a Bíblia, ela é riquíssima. Está ali não para ser interpretada ao nosso modo, mas ela está ali para dizer aquilo que o Senhor disse. Então ajuda-nos, Senhor. Como é que nós vamos entender se não for por revelação Tua? Dá-nos, Senhor, essa palavra rema, vinda direta do alto para o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Em Apocalipse, no capítulo 1, Jesus vai aparecer a João na ilha de Patmos, vai se revelar a ele e vai revelar todos os acontecimentos que estão narrados em Apocalipse. Naturalmente, João não escreveu tudo isso num dia só, mas também por atuação divina,
ele não foi capaz de esquecer nada. E no versículo 9, no versículo 10 é que eu vou fazer menção. O versículo 9 diz assim: eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento, no reino e na perseverança na fé em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus. Deixa eu explicar. Ele estava lá preso por causa da palavra de Deus. Ele foi preso, foi proibido. Ele estava lá em exílio. Então, quando a gente lê ali, eu estava lá por causa disso, porque eu estava pregando a palavra, então eu estava lá por causa disso. Ele não foi preso porque a palavra de Deus prendeu ele. E a certeza do que eu estou falando e a confirmação está aqui, ó. Estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E no dia do Senhor, achei-me exaltado no Espírito, quando ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de trombeta, ainda o 11, que dizia: escreve em um livro o que vês, e envia-o a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele vai começar falando isso. Nós já fizemos um estudo sobre as 7 igrejas da Ásia Menor, e ele vai continuar. O capítulo 2 e 3, ele estará se referindo às 7 igrejas. O capítulo 4, ele é arrebatado e levado ao céu. O Senhor disse: agora sobe aqui, olha o capítulo 4, ele diz: depois desses acontecimentos, depois de narrar tudo, observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta falando comigo, chamou-me: sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Então, João recebeu não só a visão, a revelação, digo, para as cartas, mas para todo o resto que viria depois. Só para os irmãos se situarem na importância, o que vai acontecer agora. O versículo 10 diz então: e no dia do Senhor, achei-me exaltado no Espírito. No dia do Senhor. Eu quero falar sobre o dia do Senhor, que é este dia do Senhor aqui, e não os outros dias do Senhor que são narrados, são acontecimentos escatológicos que vão acontecer ainda. Este dia do Senhor já aconteceu, e nós vamos ver isso, porque eu estou falando lá dia do Senhor, e agora eu venho aqui em Atos 2:20, e digo assim: o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Não é o mesmo daqui de Apocalipse. Esse é que vai acontecer. E tem outros versículos que nós vamos citar daqui a pouco. Por quê? Porque na tradução, traduziu-se dia do Senhor, mas o original, como nós falamos, amor, amor, amor. Mas para cada situação da colocação do amor, há uma tradução, dá um sentido. Ágape, filéu, eros, mas para nós é traduzido amor, não é? Quando a gente diz assim: eu amo fulano, os caras dizem ali, ideologia de gênero. Não, eu amo com amor de amigo. Quando eu digo eu amo minha esposa ou minha namorada, é um amor que não é de amigo, pelo menos não deve ser, embora tenha amizade nisso aí, mas é o eros. E quando diz Deus nos ama, eu amo a Deus, e que estamos falando de um amor com Deus, é o amor a ágape, não é? Isso nós já sabemos.
A mesma coisa nós vamos demonstrar aqui e dizer por que aconteceu isso. A expressão dia do Senhor, que eu acabei de ler em Atos, vou mostrar em Coríntios, vou mostrar em 1 Tessalonicenses, 2 Pedro, é o dia da ira. Ela é referente a parúzia no grego, remera tou kyrio. Então você vê que está lá escrito remera tou kyrio, e a gente lê remera tou kyrio. Kyrio é Senhor. Então, João, por inspiração divina, inventa uma nova expressão ao escrever Kyriak remera. A frase, o dia do Senhor, Kyriak remera, ocorre uma só vez. E isto se dá no último livro de Apocalipse, 1:10, acabei de ler. Expressava a convicção de que o domingo era o dia da ressurreição. Quando Cristo Jesus conquistou a morte e se tornou o Senhor de todos. E você, se olhar lá em Efésios 1:20 a 22, vai dizer exatamente isso, que Cristo venceu a morte, conquistou, deu-nos a vitória nesse sentido. Irmãos, antes de nós entrarmos no dia do Senhor, e por coincidência um irmão me perguntou domingo passado, pastor, eu tenho uma dúvida, eu falei assim, venha domingo, mas ele não pôde estar aqui, não estou vendo ele aqui. Vai ver certamente vou ver. Nós guardamos o sábado ou o domingo? Deixa eu explicar isso de uma maneira bem popular, porque isso é uma coisa que há uma corrente, os nossos irmãos amados adventistas, eles batem na tecla, é o sábado, é o sábado, é o sábado. Se você quiser saber mais profundamente sobre isso, eu tenho estudos, esse aqui mesmo está resumido, mas eu tenho alguma parte que eu não vou entrar em sábado, que não sei o quê, porque o sábado não, o domingo não, se o domingo sim. Eu vou te dizer por que é o domingo, e por que é o domingo, e por que era sábado, e não é mais. Vamos lá. A Páscoa está na Bíblia? Sim, no Antigo Testamento. A partir da vida de Jesus, a Páscoa não se celebra mais. Celebra-se a ressurreição. Mas ela existiu. Por que ela existiu? Porque ela era uma figura da morte e ressurreição de Jesus. A morte de Jesus é a morte do Cordeiro para tirar o pecado do mundo. Precisava que existisse. Eu já expliquei isso aqui, mas é só para fazer um resumo, né, e a gente entrar. Quando a gente despreza a Páscoa, a gente diz, eu não quero saber de Jesus lá na frente. Por isso que aqueles que morreram antes de Jesus, será que morreram sem salvação? Eu digo, se eles fizeram como Deus mandou, não morreram sem salvação. Porque eles não poderiam esperar Jesus até Jesus, e tinham 4.000 anos, 5.000 anos. Entenderam, irmãos? Então, Deus foi preparando a figura para o que iria acontecer. A mesma coisa acontece com o sábado. Por quê? Tem o sábado, descanso semanal, e tem o sábado, que é o que eles falam aqui, que é o sábado, que é o sabat, da adoração a Deus. E eles estavam preparando um dia onde Jesus fosse adorado. E quem escolhe não o sábado, mas o domingo, foi o próprio Jesus. E isso é que nós vamos ver aqui no estudo. Quando Jesus ainda não havia morrido, isso é uma explicação básica, tá, irmãos? Então, o sábado estava errado, o sábado estava certo, só que nós já estamos na época do domingo. A Páscoa estava errada? A Páscoa estava certa, só que nós estamos na época da ressurreição, amém? É só isso. A Páscoa é pecado, mas quem disse isso, irmãos? Quem é o Elias do Antigo Testamento? João Batista.
do Novo Testamento? João Batista. Ele prossegue e ali ele vai estabelecer algo que precisava acontecer na vida de Jesus e a partir de Jesus. O batismo não tinha esse tipo de batismo no Antigo Testamento. Por quê? Porque senão anularia o que Deus tinha preparado, anteciparia. E nós não podemos antecipar nada. Quando Jesus, no seu ministério, e ele curou algumas pessoas, disse assim: não avise a ninguém, não fale para ninguém. Em outros lugares ele diz: vai e avisa. Por quê? Porque não avisa ninguém, porque ele não podia ainda ser proclamado como rei. Não podia antecipar algo que Deus está falando. Então, irmãos, nós aprendemos que nós não podemos queimar etapas de Deus. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. Bem alto para sair na gravação. Amém. Então, nem a Páscoa está errada e nem o sábado está errado. Só que eu não estou no tempo do sábado, eu estou no tempo do domingo. E é isso que eu quero demonstrar. Eu fico empolgado com essas coisas, que cada hora a gente descobre mais como é linda a palavra de Deus. A categoria gramatical, eu preciso que os irmãos vejam aí: pastor, agora vai dar aula de gramática? Não sou nem professor de gramática. A categoria gramatical da primeira, remera tou kyriou, que é dia do Senhor, que virá, dia do Senhor, escatológico, dia da ira do Senhor, dia da vingança do Senhor, dia que ele chegará para resolver tudo. Ele está escrito disso. A categoria gramatical é substantivo genitivo. Pastor, o que é isso? Vamos lá. Já explico. Enquanto a segunda, que é o kyriak remera, é um adjetivo dativo. Vou explicar. Esse primeiro tem o sentido de posse. É o dia dele, é posse dele. Ele vai chegar, ele vai fazer dele. O outro, ele tem um sentido dativo, que é um sentido de feito para ele. Deu diferença? Pertencente a ele, concernente a ele. Tudo feito em função dele. Tanto que ele é escrito de outra forma, por revelação de Jesus a João, e é a primeira vez que vai aparecer, e é a única vez que vai aparecer o kyriak remera, e não o remera tou kyrios. Note ainda que a expressão kyriak remera, inventada por João, não se encontra em nenhum lugar na Septuaginta. O que é Septuaginta? É a tradução da Bíblia para o grego. Não aparece em lugar nenhum. João, então, elabora essa nova expressão para deixar bem claro que está se referindo ao dia da ressurreição, e não à volta do Senhor. Está claro até aí, irmãos? Estudando a Bíblia, você vai ver, em Atos dos Apóstolos, eu estou estudando, esses últimos dias eu comecei a estudar Atos dos Apóstolos. Se Deus me confirmar e me der sabedoria, nós vamos começar a estudar sobre Atos dos Apóstolos, que é o Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João, Evangelho de Jesus. E Atos, Evangelho dos Apóstolos. Ou continuação dos Evangelhos. Amém ou não? E a gente estudando Atos dos Apóstolos, nós vamos ver claramente que a partir da ressurreição de Jesus, os cristãos começaram a celebrar tudo a Jesus no domingo. Alguns começaram a vir para o sábado, porque naturalmente, é igual um crente que eu vi uma vez um crente que tinha acabado de aceitar Jesus, já tinha uns meses na igreja, e quando fomos orar, ele fez o sinal da cruz. Ele tinha aquilo ainda.
Ele tem alguns palavreados que ele leva de lá de trás. O povo de Deus, quando sai do Egito, ele traz algumas práticas que ele tinha no Egito, mas ele era povo de Deus, mas só que ele estava lá afastado. E no deserto eles começaram a querer incrementar aqueles cultos, aqueles ritos que eram próprios dos egípcios, do mundo. Então os discípulos, alguns começaram, e houve ali, teve que haver a necessidade de Paulo intervir, e em Gálatas ele bate forte nisto, sobre nós não voltarmos aos rudimentos antigos. A partir dali, o convertido a Jesus, por exemplo, não circuncidava mais, e queriam que circuncidasse. E já pregamos sobre isso aqui também, rapidamente. O batismo vem substituir, olhem a King James e olhem os comentários ali, não de uma pessoa, porque essa Bíblia, se você ler no início dela, quem tem a Bíblia, lê no início, ela foi encomendada pelo rei Tiago, em 1600 foi feito isso. Ele juntou um grupo de sábios e biblicistas e etc., para trazer do original o que estava dizendo. O batismo vem substituir, até para alcançar mais pessoas. O circuncidar era dado somente aos homens, então as mulheres também precisavam ser salvas, é o selo, passou a ser nosso selo. São figuras, irmãos, que eu estou mostrando para os irmãos. Nenhuma coisa está errada, nem a outra está certa, as duas se completam. O Antigo Testamento aponta para o Novo, e o Novo confirma o Antigo. A Bíblia é toda assim. Então, João elabora essa nova expressão para deixar claro que era o dia da ressurreição. E o dia da ressurreição foi num domingo. Depois Jesus passou 40 dias antes de subir aos céus, aparecendo aos discípulos, sempre aos domingos. Se você ler todas as vezes, ele vai dizer, no primeiro dia da semana, o primeiro dia da semana é o domingo. Porque ele estava criando para ele o dia da ressurreição, a marca mais importante, o feito mais importante para Jesus. Se ele estivesse aqui dizendo assim, foi a ressurreição, a minha ressurreição foi tremenda. Não foi a morte, muitos morreram, mas só ele ressuscitou. Por isso que é mais importante. E os discípulos entenderam que aquilo era mais importante. E uma das palavras, João estava triste, se você ler Apocalipse, você vai ver, porque ele se lembrava, e hoje é domingo, e os irmãos estão reunidos, e eu estou aqui preso. Os irmãos estão partindo o pão, os irmãos estão celebrando a Santa Ceia do Senhor, porque a palavra de Deus diz, lá em Atos, no capítulo 20, se não me engano, não coloca, porque eu posso errar aqui, ontem li Atos de cabeça para baixo, frente para trás para frente, eu posso me equivocar aqui com o versículo, mas em Atos, ele diz que eles reuniam no primeiro dia da semana para partir o pão, para ter a comunhão, e há escritos fidedignos, que era o dia que eles separavam para dar o dízimo e as ofertas. O apóstolo Paulo diz, façam isso no primeiro dia da semana. Então, por que João teria usado uma expressão jamais encontrada em qualquer outro escrito sagrado ou profano? Cremos que pelas seguintes razões. Primeiro, como eu já disse, para indicar algo também inédito na história da humanidade, a ressurreição de Cristo. Segundo, para deixar bem claro que se referia ao dia da ressurreição, o domingo, e não aos eventos escatológicos da segunda vinda de Cristo, a parúzia, que também é chamada dia do Senhor, como nestes versículos. E agora vamos ver os versículos. Atos 2:20. Diz assim, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia
do Senhor. Esse é o dia da volta de Jesus, que não é o do arrebatamento. O arrebatamento não é chamado de volta de Jesus. Volta de Jesus é após o arrebatamento, nós já sabemos isso. 7 anos depois, ele volta para pisar a terra. No arrebatamento, ele não pisa a terra. Nós somos sugados e levados até ele para passarmos 7 anos com ele. A igreja vai a acerto de contas com os judeus, não é conosco. Então, a igreja de Cristo sobe com ele e fica em 7 anos com ele em bodas, celebrando. Depois voltamos com os santos dele, conosco os arrebatados, os que morreram, que foram glorificados antes de nós, todos descemos para 1000 anos vivermos aqui no milênio. Esta é a segunda volta do Senhor. 1 Coríntios 5:5 diz assim, eu vou ler lá na versão, porque essa aqui não está na King James, eu vou preferir que ele ache lá. 1 Coríntios 5:5 diz: entreguem esse homem a Satanás, para que a carne dessa pessoa seja destruída, mas seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Temos ainda 1 Tessalonicenses 5, versículo 2, vamos ver lá. 1 Tessalonicenses 5, 2 diz: pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. 2 Pedro 3:10, tudo falando em eventos escatológicos, ou seja, a parúzia, ou seja, remera tou Kyrio. Mas o dia, 2 Pedro 3:10, achou? Sim, obrigado. Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor, a terra e a toda obra nela existente serão expostas ao fogo. O dia do Senhor. Então, irmãos, há uma significativa diferença entre a expressão dia do Senhor, alusiva à segunda vinda de Cristo, e a expressão que encontramos escrita em Apocalipse 1:10, dia do Senhor, referindo-se ao dia da ressurreição. Quais são as colocações de algumas pessoas? Que o domingo é um termo inventado, que não existe domingo na Bíblia. Realmente, essa palavra domingo não existe na Bíblia, mas existe o Kyriake Remera. O português é uma língua neolatina, então a expressão de João correspondente a dia dominical ou domingo, domingo é a tradução literal de Kyriake Remera, vertida para o latim como Dominica Die. Essa é a correção que dá domingo, traduzida corretamente como Domino Lui, domingo, mingo, domênica, dimanche. Essa é diferente da colocação do Remera tou Kyrios, porque essa fala, a tradução literal, algo que foi senhorial. Então, o dia do Senhor, o Kyriake Remera, é senhorial, é feito para Ele, pertencente a Ele, diferente da tradução que traz o dia do Senhor como o dia da ira. Por causa da ressurreição, da celebração eucarística, da descida do Espírito Santo, tudo isto relacionado ao primeiro dia da semana, é que este dia foi então chamado pelos primeiros cristãos de dia dominical, isto é, domingo. Domingo não é um nome importado do paganismo, como algumas pessoas dizem, mas sábado sim, Saturday, dia de Saturno. Sunday, dia do sol.
Mas domingo não. Domingo significa dia da ressurreição, dia pertencente, dia escolhido para o Senhor apresentar o maior acontecimento da história, a ressurreição. Então, se domingo quer dizer dia da ressurreição, eu queria avaliar com os irmãos aqui alguns pontos. É um dia que pertence a Ele, é senhorial, que diz respeito a Ele e somente a Ele. Os antigos, não tão antigos da Bíblia, mas os antigos, por exemplo, meus pais, a avó, se disse, olha, domingo é dia do Senhor, você não pode fazer nada no domingo, não pode comprar, não pode vender, é dia do Senhor. Eles não estavam muito errados, eles só não tinham esse estudo, eles não tinham esse entendimento. Foi passado de quem? De lá de trás, alguém veio passando, porque os discípulos separaram assim, faziam assim. No primeiro século após Jesus ter ressuscitado, os historiadores, os pais da Bíblia, os pais da igreja, digo como são chamados, escreveram e narraram que os crentes se reuniam no dia da ressurreição. Segundo, nós não temos domínio sobre esse dia. Tudo deve ser feito para a adoração do nome dele. Devemos ter profundo respeito e admiração por esse dia. Quando você pensar no domingo, agora se nós pudéssemos mudar, eu tinha vontade de mudar, nem que seja por 2 meses, falar assim, semana que vem estaremos aqui no dia 18, que é o dia da ressurreição. E não só falássemos isso na semana chamada Santa, no domingo da semana chamada Santa, e nós viéssemos aqui, hoje é o dia da ressurreição. Ali foi o dia, vamos supor assim, que ele ressuscitou, mas a partir dali, pelo próprio Jesus, na ilha de Pátimos, falando para João, aparecendo a João no primeiro dia, que é o Kiriaque Remera, o dia que João, por inspiração divina, recebeu do Senhor e disse, aqui esse dia será chamado dia do Senhor, ou dia da ressurreição. Agora, comecei a orar sobre isso e comecei a entender melhor quando nós estamos na Santa Ceia, que era celebrada no dia do Senhor, no dia da ressurreição. E o Senhor diz, fazei isto todas as vezes, em memória de mim, durante quanto tempo? Até que ele volte. Paulo falando, recebendo direto de Jesus. O que é isso? Celebrem a ressurreição todos os domingos. É isso que a Bíblia está ensinando, irmãos. É isso que o original está ensinando, que nós temos que celebrar. Então, se nós nos reunirmos no domingo, é para celebrar a ressurreição. A partir de hoje, eu sugeria a você que você colocasse no seu coração. Nós vamos treinar isso, vai demorar um pouquinho, quem sabe, mas você vai sair de casa e dizer, hoje eu estou indo celebrar a ressurreição. E domingo que vem, que nós não teremos trabalho aqui, dia 11, por conta do feriado, do carnaval, das bagunças que aparecem por aí, nós vamos celebrar a ressurreição, porque domingo que vem não é domingo de carnaval, mas é domingo da ressurreição, ou melhor, é dia da ressurreição. Se eu falar domingo da ressurreição, é como se eu estivesse falando, é ressurreição da ressurreição, ou domingo do domingo. Domingo quer dizer dia da ressurreição. Kiriaque Remera, original, dia da ressurreição. De quem? De Jesus. Então é um dia pertencente a Jesus. Os cristãos, após a ressurreição, se reuniam, disse aqui, nesse dia para partir o pão, ter comunhão com os irmãos, comer do pão e beber do cálice da ceia do Senhor em memória dele, da morte e da consequente ressurreição. E ele diz, façam isso, o apóstolo Paulo diz, façam isso até que ele volte. Eu queria que você agora começasse a reavaliar
que é o domingo para você? Se você está imaginando que eu vou dizer assim, domingo não é dia de fazer nada, não vou dizer isso. Eu vou dizer, domingo é dia de tudo que você fizer, faça lembrando que é o dia da ressurreição e de adoração ao Senhor. Consequentemente, por si só, você vai ser bloqueado de fazer algumas coisas no domingo, porque você vai fazer algumas coisas que visem o seu próprio ganho, o seu próprio interesse, e você não tem direito, porque foi feito para Ele, somente para Ele, pertence a Ele, é o descanso que nós temos que ter na adoração que os judeus antigos faziam no sábado. Quantos entenderam isso? Se você imagina que eu disse, eu vou cobrar todo mundo para estar aqui na igreja, porque domingo tem que vir aqui à igreja, você virá por religiosidade, talvez, você quem sabe vai ligar o automático e vai botar no celular, pim, dia de igreja, despertou, onde vai? Vamos para a igreja, pega aí qualquer roupa. Você sabe que às vezes, irmãos, os irmãos às vezes ficam zangados comigo, mas eu amo tanto essa igreja, porque se eu não amasse, eu não ensinava. Se eu não amasse, eu deixava a igreja fazer tudo o que quisesse, de qualquer jeito. Não é que eu não deixe, né? Eu orientaria a fazer o que vocês quiserem. Num dos livros, aliás, na maioria dos livros, João Bevere, eu fico feliz que é um americano, não sou eu, não é Brasil. O Luciano Subirá, pastor Luciano Subirá, estou vendo algumas pregações dele, ele falando, fala sobre isso. Eu fico impressionado, que parece que tem algumas pessoas que vão no automático. O que é ir no automático? Apertou, despertou, ele sai catando cavaco, e o que ele achar pela frente ele veste. Vai chegar o dia que vai chegar o irmão com um pé de chinelo de um e um pé de chinelo de outro, porque ele não viu, não preparou. Ou, estou falando de chinelo para aqueles que vêm de chinelo, né? Pé de sapato marrom, outro preto. Vai vir sem camisa, vai esquecer, vai entrar sem camisa dentro da igreja. Ih! Eu estou acostumado todos os dias a fazer tanta coisa para ele, não sei o que eu faço sem camisa, que eu entrei no automático e vim domingo sem camisa. Os irmãos, não briguem comigo. Os pastores estão falando disso na face da terra. Qual é a diferença? Então, o que eu quero que você perceba? Que o dia da ressurreição é um dia, eu vou falar, você deixa eu chegar no fim da frase para você não brigar. Fecha a porta aí para ninguém sair, irmã Rosângela. O dia do Senhor, dia da ressurreição, é um dia que você não tem direito a nada para você. A não ser, vamos ver o que o pastor vai falar, a não ser que você faça tudo para glorificar o nome do Senhor. Quantos entenderam isso? Agora eu fico a imaginar, irmãos, como o Senhor deve ficar triste quando, primeiro, nós não lembramos que hoje é domingo. E como é que eu posso esquecer que hoje é domingo? Eu posso me esquecer que hoje é domingo? Primeiro, não adorando o Senhor e agradecendo a Ele pela sua ressurreição. Segundo, irmãos, é quando eu estou aqui reunido, e em nome de Jesus, eu não vou chamar atenção, eu estou dando exemplos. Estamos aqui reunidos, e o nosso espírito tinha que ser adorando pela ressurreição, e nós estamos ligados em outras coisas, às vezes até mexendo em apontamentos e tal. É roubar do Senhor aquele momento. Eu até diria, roubar de nós a oportunidade de sermos abençoados no momento que nós temos 2 horas pela manhã, 2 horas à noite, e lembrando, mas não só aqui, na sua casa, no restaurante. O que você vai fazer hoje? Nós vamos sair daqui, vamos almoçar em algum restaurante aí, ou outros vão almoçar em casa, fazer lá uma galinha ensopada com quiabo. Mas é dia da ressurreição. É um dia onde nenhum outro dia deve haver palavras profanas na nossa boca, mas hoje, nananina não, nem pense. É um dia onde nós vamos nos reunir para ofertar ao Senhor, para dizimar ao Senhor, se bem que normalmente estamos dizimando até nos dias da semana também aqui, mas todo domingo é o dia da ressurreição. Mas quando nos aproximarmos, nós temos que vir com consciência. O que eu vou fazer ali? Eu vou fazer um ato memorial que Jesus me pediu através do apóstolo Paulo que eu fizesse todos os domingos,
Quem sabe a gente podia até estabelecer aqui a ceia do Senhor todo domingo, porque é o que os antigos faziam, os discípulos do século I faziam, ceia do Senhor todo domingo, ceia do Senhor. Não está implantado não, viu, irmãos? Estou dizendo, dada a seriedade. É porque daqui da frente a gente vê tudo, irmão. A gente vê quem faz assim e vê quem faz assim. Eu vejo tudo. Ali também vê, ó, aquela câmera lá filma tudo. Mas então, não estou implantando. Não. Mas não seria o certo? Sinceramente, irmãos, não seria o certo? Porque é o dia, mas nós queremos ser igual aos discípulos, temos que ser. Como? Senhor, hoje é o domingo da ressurreição. E eu vou declarar isso, eu vou dedicar esse dia a Ti. Eu tenho coisas para fazer, mas se eu não crer que o Senhor vai me ajudar na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, é melhor não seguir o Senhor. Se eu não acreditar que o Senhor vai remir o meu tempo, eu não vou seguir o Senhor. O Senhor não vale a pena. O meu desejo, irmãos, primeiro é que nós tenhamos entendido o significado por que nós celebramos no domingo. Você está capacitado a dizer para alguma pessoa, não, mas por que não o sábado? Por que não? Porque os antigos celebravam no sábado, exatamente. As festas também, preste atenção que eu estou lembrando aqui, olha só. Os judeus não só celebravam o sábado, mas eles celebravam festas da lua. Você celebra? Não, então tem que celebrar também, irmão, ué. Não é? O sábado, festa da lua, festa não sei o quê. Nós temos que voltar ao Antigo Testamento, anular a vinda de Jesus, anular a ressurreição de Jesus, e o que é pior, rasgar essa página do capítulo 1 do Apocalipse, onde ele estabelece que domingo eu devo dedicar ao máximo para adorá-lo. Primeira coisa que eu quero que os irmãos saibam, e se você não souber, você me pergunta, eu te mando esse estudo, isso é resumido, mas eu tenho ele mais completo. A diferença do que acontecia no Antigo para o que acontece no Novo Testamento. O Senhor é o nosso sábado, o Senhor é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Ué, então pode Páscoa? Nos moldes de Jesus. O que é que nós celebramos? Ressurreição. Ressurreição. Eu queria que nesse momento, cada irmão, cada irmã que está aqui, fizesse. Se você não está com vontade, faça por obediência. Primeiro, a Deus, e segundo, o que eu estou te pedindo. Sabe o que vai acontecer? Pastor, mas eu não estou com vontade. Faça por obediência, irmão. E o Senhor, diz a palavra de Deus, vai te honrar. Você vai pegar o gosto. Você vai orar, ainda de olho aberto olhando para mim. Você vai orar dizendo, Senhor, me faça acreditar e colocar isso no meu coração. O que é isso, pastor? Que eu não precise do contrário, que eu não precise me valer. É como se eu falasse assim, não pegue mais empréstimo, mas está ali no banco e tal, mas não pegue mais. Senhor, me ajuda a não pegar mais empréstimo, e me faça olhar para lá e não pegar empréstimo. Então você diz, me faça acreditar nisso, que se eu tiver coisas para fazer, eu vou usar todos os dias. Eu não estou dizendo o dia a dia, você tem que fazer almoço hoje, não faço, tem alguns que fazem isso. Não fazem almoço, não fazem nada no domingo. Não estou pedindo isso, irmão, nem estou orientando. Não acho que seja tanto isso, ok? Agora, quem está orientando a sua igreja, amém, pastor, Deus te falou assim? Faça assim, pastor. Aqui na nossa igreja nós estamos orientando que o domingo é um dia consagrado ao Senhor por causa da ressurreição. Quantos querem ser igual aos discípulos? Nós às vezes queremos impor as mãos como Paulo, impor as mãos como Pedro, que os nossos lenços e aventais sejam levados e as pessoas sejam curadas, mas não queremos celebrar a ressurreição como eles celebravam.
Eu queria que os irmãos agora falassem com Jesus. Eu vou te dar aí um tempinho para você falar o que você quiser. Quem sabe você tem que pedir perdão a Ele. Senhor, eu estou te devendo muito, mas o Senhor é rico em perdoar. Passa a régua e elimina a minha dívida, e a partir de hoje me ajuda a celebrar a ressurreição. Esse dia não te pertence, meu irmão e minha irmã. Use-o para a glória do Senhor. Celebre a ressurreição. Eu queria que você falasse com Deus e pedisse a Ele: Senhor, nunca mais eu quero fazer aquilo que não está concernente a Ti. Nunca mais eu quero olhar os meus próprios interesses e só interesses meus. Eu quero celebrar a ressurreição. Fale isso com Deus. Depois que você terminar essa fala com Deus, eu queria pedir que você se ajoelhasse. Aqueles que já oraram, aqueles que... Assim que você terminar, eu vou esperar. E se prepare para a celebração da ressurreição, onde nós vamos partir o pão e em comunhão, uns com os outros, nós vamos celebrar a ressurreição, e vamos fazer isso até que Ele venha.